Você treina, faz dieta, mas o peso não muda. A energia some, o raciocínio fica lento. Pode não ser falta de esforço, e sim sabotagem alimentar silenciosa. Hoje eu vou te mostrar 9 alimentos que destroem o seu metabolismo, geram inflamação e aceleram o envelhecimento. E o pior, muitos deles são vendidos como saudáveis. Fica comigo até o final, porque o número 1 é o mais traiçoeiro de todos e provavelmente está no seu dia a dia. Eu sou o Dr. Rodrigo Neves, médico especialista em metabolismo e longevidade, e aqui você aprende sobre saúde com base em ciência real e prática clínica. Alimento número 9, suco de frutas industrializado, o veneno disfarçado de saúde. Você já viu alguém dizer: "Ah, eu não tomo refrigerante, só tomo suco de fruta"? Parece saudável, não é? Mas aqui vai um choque de realidade. A maioria dos sucos industrializados é quase tão prejudicial quanto um refrigerante comum, e em alguns casos até pior. Sabe por quê? Porque eles concentram grandes quantidades de frutose líquida, o tipo de açúcar mais associado à gordura no fígado, na inflamação crônica e à resistência à insulina. E sem a fibra da fruta inteira para frear essa absorção, o açúcar entra no sangue como um avalanche. E o resultado disso: pico de glicose, pico de insulina, fome de novo em 30 minutos e, ao longo prazo, obesidade, esteatose hepática, diabetes tipo 2. E tem mais. Muitos desses sucos ainda vêm com vitamina C adicionada, como se isso compensasse o estrago do açúcar. Não compensa. O corpo não interpreta o suco de caixinha como uma fruta. Ele interpreta como uma caloria líquida com alto poder de engordar e nenhuma saciedade. E o pior, isso começa na infância. Crianças crescem achando que suco é saudável e crescem com o fígado intoxicado. Se você quer saúde metabólica de verdade, o suco de fruta deve ser exceção e não a regra. Comer a fruta é melhor que beber o suco sempre. Número 8. Álcool, o sabotador do metabolismo socialmente aceito. Tem gente que se esforça a semana inteira, treina, come certo, dorme bem. Aí chega o fim de semana, bebe só umas taças e depois não entende por que não emagrece, porque acorda cansado ou porque a barriga não seca. Vamos ser diretos. O álcool é um dos maiores inimigos silenciosos do metabolismo. Primeiro, porque ele é uma toxina. O corpo entende como uma substância a ser eliminada com urgência. E para isso, ele causa e pausa quase todos os processos metabólicos. Queima de gordura, síntese hormonal, digestão. Ou seja, quando você bebe, seu fígado para de trabalhar para você e começa a trabalhar contra você, tentando desintoxicar o etanol. Além disso, o álcool eleva o estrogênio, o que atrapalha a produção de testosterona e afeta diretamente a queima de gordura e o ganho de massa muscular. Desregula o sono profundo, essencial para a recuperação e para o controle do apetite. E aumenta a permeabilidade intestinal, criando inflamação e prejudicando a absorção de nutrientes. E tem mais, mesmo bebidas fit, como gin com água tônica zero, ainda carregam um custo metabólico alto, especialmente se forem frequentes. Você não precisa virar um monge, mas se quer performance, composição corporal e longevidade, o álcool precisa ser tratado como ele é, um freio bioquímico. A dose faz o veneno e às vezes até a dose social já está te sabotando. Alimento número 7, farinha branca, o carboidrato que se disfarça de normal. Farinha branca está em todo lugar: pão francês, pizza, macarrão, bolacha, bolo, croissant. Ela virou parte da cultura alimentar, mas não se engane, ela é uma das maiores sabotagens metabólicas da alimentação moderna. Ao contrário do que muitos pensam, o problema não é o carboidrato em si, é a forma como ele chega no seu corpo. A farinha refinada tem um índice glicêmico altíssimo, ou seja, é digerida e absorvida
quase tão rápido quanto o açúcar puro, provocando um pico de glicose e insulina. E você já sabe, insulina alta, armazenamento de gordura, principalmente abdominal. Além disso, ela é pobre em fibras, vitaminas e minerais, ou seja, calorias vazias. Ela aumenta a fome poucas horas depois, gerando aquela famosa vontade de comer de novo. E alimenta as bactérias erradas do intestino, criando inflamação silenciosa e desregulação da saciedade. E tem mais um detalhe importante: muitas pessoas comem farinha branca várias vezes ao dia, no café da manhã, no almoço, no lanche, e nem percebe que estão presos num ciclo de picos e quedas de energia. Se você quer recuperar sua saciedade, a insulina, secar a gordura e ter energia estável ao longo do dia, reduzir ou eliminar a farinha branca é obrigatório. Não é sobre cortar tudo para sempre, é sobre entender o impacto de cada escolha no seu metabolismo. Alimento número 6, óleos vegetais refinados. O veneno moderno disfarçado de leve, canola, soja, milho, girassol, esses óleos são vendidos como saudáveis, mas a verdade é que eles são subprodutos industriais altamente inflamatórios. Você sabia que esses óleos passam por mais de 5 etapas químicas até chegar na sua mesa? O refino, a desodorização, o branqueamento, extração com solventes, tudo isso gera radicais livres, oxidação e resíduos tóxicos. E quando você cozinha com eles, pior ainda, o calor quebra essas gorduras instáveis e transforma o que já era ruim em bombas inflamatórias. Metabolicamente, esses óleos aumentam o ômega 6 em excesso, criando desequilíbrio com o ômega 3, que é bom, e isso acende o fogo da inflamação crônica, prejudicando a membrana das células, inclusive das mitocôndrias, que são suas usinas de energia. Estão ligadas a doenças cardiovasculares, obesidade, resistência à insulina e até problemas neurológicos. Sabe aquele óleo que fica na chapa da lanchonete ou que sobra na fritadeira? Ele já foi reciclado e reprocessado dezenas de vezes. E o corpo humano não foi feito para processar esse tipo de gordura. Quer proteger seu cérebro, seu fígado, seus hormônios? Troque os óleos ruins por azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, manteiga de qualidade, a banha de boa qualidade. Pequenas trocas mudam tudo. Essa é uma das mais importantes. Alimento número 5, alimentos sem açúcar que usam adoçantes artificiais. Você decide cortar o açúcar e logo encontra um produto escrito zero açúcar, diet, fit. Mas quando olha o rótulo, lá estão eles: aspartame, sucralose, acesulfame K, ciclamato, sacarina. Esses adoçantes artificiais são milhares de vezes mais doces que o açúcar e foram criados para enganar o seu paladar e seu cérebro. Mas aqui está o problema: eles continuam ativando os receptores de dopamina no cérebro, ou seja, você continua condicionado ao gosto doce. Estudos mostram que mesmo sem calorias, alguns adoçantes podem causar picos de insulina, o que prejudica a queima de gordura. E pior, alteram a microbiota intestinal, matando bactérias boas e favorecendo a inflamação e ganho de peso. Ou seja, o zero açúcar pode engordar tanto quanto o açúcar original e ainda enganar o seu corpo e a sua mente. E tem mais: quanto mais adoçante você consome, mais o seu paladar se adapta e menos prazer você sente com alimentos naturais, como frutas, por exemplo. É como se você colocasse o cérebro numa montanha-russa de estímulo sem recompensa real. A boa notícia: você pode reeducar o seu paladar em poucas semanas, você começa a sentir o doce real dos alimentos naturais e não precisa mais viver refém de químicas. Se for usar algum adoçante, escolha opções naturais e não calóricas como estévia purificada
eritritol de boa procedência, mas o melhor cenário é reduzir a necessidade de sabor doce no dia a dia, porque quanto mais natural for sua alimentação, mais afinada será a sua percepção e seu metabolismo agradece. Alimento número 4, produtos integrais industrializados, o marketing que engana até quem estuda nutrição. Você já deve ter visto isso. Pão integral, biscoito integral, bolo integral, parece saudável, não é? Mas a verdade é que a maioria desses produtos é ultraprocessado, disfarçado de saudável. Quando você lê o rótulo com atenção, descobre que a farinha integral está misturada com farinha branca, açúcar, óleo vegetal, emulsificantes, estabilizantes e conservantes. Muitas vezes o que torna o alimento integral é apenas uma pequena fração de farelo adicionado à fórmula. É só para justificar o nome. Ou seja, você acha que está fazendo uma boa escolha, mas está consumindo um produto que eleva a insulina, fermenta o intestino, gera pico de glicose e fome 2 horas depois. Além disso, muitos grãos mal processados contêm antinutrientes como fitatos e lecitinas que prejudicam a absorção de minerais e causam desconforto gastrointestinal. E não para por aí. O alto índice glicêmico desses alimentos integrais falsos contribui para a resistência insulínica. O excesso de carboidratos refinados, mesmo que disfarçados de integrais, atrapalha a sua queima de gordura. A indústria sabe que palavras como integral, natural, fit vendem e usa isso contra você. Quer uma dica prática? Prefira alimentos integrais de verdade, arroz integral simples, aveia grossa, quinoa, legumes com casca, raízes, sementes. Eles não vêm com propaganda e nem precisam disso, porque de verdade mesmo, quanto menos rótulo, mais saúde. Alimento número 3, sucos de caixinha e naturais, armadilhas líquidas de açúcar. Muita gente deixa o refrigerante e troca para o suco, como eu disse anteriormente. Acredita que está fazendo um upgrade da saúde, mas nem sempre é o caso, começando pelos sucos de caixinha. Mesmo os 100% frutas são, na prática, frutose líquida, que é concentrada. O processo industrial remove as fibras, os antioxidantes naturais e até altera o perfil enzimático da fruta. O resultado disso é uma bebida que gera o pico glicêmico, quase igual ao de um refrigerante. Agora vamos falar dos sucos naturais feitos em casa. Você já percebeu que para fazer um copo de suco de laranja usamos de 3 a 5 laranjas. Isso significa uma bomba de frutose, sem a saciedade que você teria ao comer as frutas inteiras. E tem mais, a ausência de fibras faz com que a absorção da frutose seja acelerada, sobrecarregando o fígado e estimulando o acúmulo de gordura. E quem já tem resistência insulínica ou pré-diabetes, esse impacto pode ser ainda mais perigoso. E não se engane, até mesmo sucos sem adição de açúcar já contém açúcar naturalmente em excesso. Aqui vai uma comparação rápida. Um copo de suco de laranja, mesmo impacto glicêmico de uma lata de refrigerante, que é um copo de suco de uva integral, pode conter mais de 30 gramas de açúcar. Ou seja, o corpo não diferencia se o açúcar veio da fruta ou da fábrica. O impacto metabólico é o mesmo. Quer uma alternativa real? Coma a fruta inteira, com casca, sempre que possível. Beba água, chá, água com limão, infusões naturais. Se for fazer um suco, misture com fibras e vegetais, como couve, semente de chia, para reduzir o impacto glicêmico. Lembre-se, saúde metabólica não vem da ilusão do natural, vem da escolha consciente e informada. Número 2, alimentos zero açúcar ou diet, a ilusão da embalagem saudável. Você vê no mercado zero açúcar diet sem adição de açúcar e pensa, agora sim posso comer sem culpa. Mas o que está na indústria não conta para você é que muitos desses produtos trocam o açúcar
por ingredientes ainda piores. Vamos abrir essa caixa preta. Adoçantes artificiais, como aspartame, sucralose, acesulfame K, estudos mostram que eles alteram a microbiota intestinal, favorecendo bactérias inflamatórias. Podem gerar picos de insulina mesmo sem conter calorias. O corpo percebe o sabor doce e reage. Alguns estão associados a dores de cabeça, alterações de humor e até aumento do apetite. Número 2. Polióis como maltitol, sorbitol, usados como bombons, diet, doce zero, causam gases, diarreia, inchaço abdominal em muitas pessoas. Tá? São fermentáveis e alteram o equilíbrio no intestino. Número 3, farinha refinada mais gordura vegetal. Muitos produtos diet não têm açúcar, mas são carregados de amido, óleo de palma e aditivos químicos. Resultado disso, você tira o açúcar, mas mantém o pico glicêmico. A inflamação também vem e o acúmulo de gordura. É o pior dos dois mundos. Nem doce de verdade, nem saudável de verdade. E sabe o que é mais preocupante? Esses alimentos zero enganam o cérebro. Você sente o direito de comer mais achando que está tudo certo e acaba consumindo ainda mais calorias, ingredientes nocivos. Quero um exemplo prático? Um biscoito tradicional pode ter 12 gramas de açúcar. Um zero açúcar pode ter 0 gramas de açúcar, mas 25 ingredientes e impacto semelhante no seu metabolismo. Então, qual a saída? Fuja dos rótulos chamativos, priorize alimentos minimamente processados. Se quiser usar um adoçante, prefiro os naturais, como eu falei, da estévia, eritritol, xilitol, em pequenas quantidades e mesmo assim com critério. Lembre-se, a saúde não está no zero, está no real. E comer com consciência é o verdadeiro alimento da longevidade. Alimento número 1, comida que parece comida, mas é química pura disfarçada. Você já parou para pensar que nem toda comida é alimento? Hoje em dia, a maioria das pessoas vive cercada por substâncias que imitam sabor, cor, textura e até cheiro de comida, mas que não nutrem nada. Estou falando dos ultraprocessados, biscoitos recheados, salgadinhos, molhos prontos, sucos de caixinha, embutidos. Esses produtos são verdadeiros Frank Foods, do Frankenstein, carregados de realçadores de sabor, como glutamato monossódico, cheios de corantes e aromatizantes artificiais, que enganam seu paladar e o seu cérebro, feitos com matéria-prima barata e química de laboratório. E o resultado disso, seu corpo recebe um pacote de calorias vazias, inflamação silenciosa e desregulação hormonal. E o pior, essas substâncias são altamente palatáveis, criadas para viciar. Você come, sente prazer imediato e quer mais, mesmo sabendo que está fazendo mal. Ao longo prazo, essa alimentação leva a alteração da microbiota intestinal, aumento do risco de obesidade, diabetes e câncer, queda de energia, foco e teu humor são alterados. E tudo isso com rótulos que dizem sabor natural, rico em vitaminas e fortificado com ferro. Pura maquiagem. Então, se você quer saúde de verdade, adote um mantra simples. Coma comida de verdade, desembale menos, descasque mais. Você se identificou com esse vídeo? Não ignore. Não é só uma lista de alimentos ruins. É uma alerta para a sua saúde, sua energia, a sua vida. A boa notícia é que você tem o poder de mudar isso agora. Se comprometa com escolhas mais conscientes. Comece eliminando quem te inflama, o que te cansa, o que te vicia. Seu corpo vai responder, sua mente vai clarear, sua disposição vai voltar. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Tamo junto e até o próximo vídeo.